Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou contar a vocês aqui uma história emocionante. A história de minha vida, a história de uma fase muito difícil de minha vida. Essa história mudou a minha vida por completo. É uma história emocionante que eu já estou começando até a me emocionar aqui. Mas esse vídeo tem um objetivo, a intenção de mostrar a vocês o quanto Deus é poderoso em minha vida, o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que penso em minha caminhada, em meus caminhos, em minha vida. E o que Ele fez em minha vida, nenhum médico foi capaz de fazer. Então são N os testemunhos, são N os grandes feitos. Vou começar falando para vocês aqui de uma enfermidade recente, a qual ainda estou fazendo acompanhamento médico. Tudo começou no ano de 2019, exatamente no dia 23 de junho, que eu fui acometida por uma paralisia facial. Essa paralisia facial se deu através de uma crise de sinusite bacteriana, que houve uma inflamação no canal do meu ouvido, desencadeando assim a paralisia. No momento que aconteceu a paralisia facial, eu fui a um posto médico público. E nesse posto eu fui muito bem assistida por 2 médicos. Minha pressão estava lá em cima no pico, eu não conseguia controlar o meu emocional, então minha pressão cada vez mais se elevava, porque eu me olhava e via o meu rosto torto. Após ser atendida por esses 2 médicos, eles me medicaram, me mandaram para casa. Eu fiquei mais ou menos dentro desse posto aí umas 4 a 5 horas. Porque minha pressão, ela não estabilizava, cada vez mais subia. Então o médico precisou me dar calmante, tomei 4 injeções nesse dia, né, tanto para a pressão quanto para me acalmar. E outros medicamentos também referente à questão da paralisia e à crise de sinusite. Voltei para casa depois dessas 4 horas e comecei a fazer o meu tratamento sozinha. Isso, gente, eu não recebi ajuda de familiar nenhum. Eu me vi tão sozinha que eu olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para o alto e eu dizia, eu tenho um Deus que é comigo em todo o tempo. Então eu me mantive firme, confiando que Deus não permitiria que meu rosto ficasse torto. O desespero era tão grande dentro da minha alma, o medo do meu rosto ficar torto, minha boca torta, meu nariz torto, meu olho do jeito que estava, só lacrimejava, minha face estava assim, terrível, muito feia. Eu me olhava e eu chorava o tempo inteiro. Minha boca, quando eu começava a comer, o alimento espirrava da minha boca. Eu não tinha dinheiro para nada, para nada, para nada, gente, eu não tinha um centavo. Eu tinha acabado de chegar aqui na Bahia, né, para morar sozinha, começando do zero. Quem muito me ajudou foi o dono do prédio que eu morava. Deus, assim, colocou anjos no meu caminho para me ajudar, mas a depender de qualquer outro familiar, qualquer outra pessoa, eu não recebi ajuda. Só as mãos de Deus mesmo em minha vida. Essas dores na face são as dores mais terríveis que vocês podem imaginar. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado eu postei aqui 2 vídeos, um de uma cirurgia que eu fiz para me livrar das dores dos trigêmeos, que era a nevralgia dos trigêmeos, a dor na face que irradiava todo o meu rosto, me dava dor de cabeça, dor no pescoço, a face inteira doía e tudo ficava inchado. Tinha dias que o meu maxilar travava, eu não conseguia nem abrir a boca e nem fechar, simplesmente travava. Passei dias sem comer, noites sentada na cama, só chorando, sofrendo com tanta dor e não havia medicamento algum que sanasse essa dor dos trigêmeos. É uma das piores dores da humanidade. Então, gente, assim, foi um sofrimento terrível, mas eu superei. Deus me deu condições financeiras para fazer a cirurgia. O momento da minha cirurgia foi muito emocionante. Foi um momento muito esperado, muito sonhado, porque eu passei 1 ano e 4 meses sofrendo das dores na ATM, como eu já falei, aqui a dor do trigêmeo, onde meu maxilar travava e eu passava noites em claro, sofrendo com as dores terríveis e nada que fizesse mudaria. Muitas vezes eu aliviava com geloterapia para poder aliviar as dores nos nervos.
E durante, gente, o processo da minha fisioterapia, antes de chegar nessa etapa da cirurgia, eu fiz a minha fisioterapia sozinha em casa, meu rosto todo torto, consertou com as fisioterapias que eu fiz e com as orações que eu fazia e entregava nas mãos do Senhor, porque eu olhava pro alto e dizia assim: Deus, eu sei que o Senhor não vai me deixar desse jeito, que o Senhor vai consertar o meu rosto. E eu orava e chorava. Nessa fase tão terrível, eu tô emocionada. Tão terrível, eu olhei somente para Deus. E eu dizia assim: Deus, eu não tenho dinheiro para ir ao otorrino, ao neurologista, não tenho dinheiro para fisioterapia, não tenho dinheiro para ir a bucomaxilo, não tenho dinheiro para ortodentista, não tenho dinheiro para dentista. Eram todos os especialistas que eu precisava e uma oftalmologista. Mas eu não parei de acreditar, eu não deixei de confiar que Deus ele poderia fazer. Então eu pesquisei vídeos de neurologista especialista em fisioterapia nessa questão de paralisia facial e fui seguindo as instruções, porque nos primeiros quatro dias que eu tentei fisioterapia não deu certo, não mudou nada o meu rosto. Quando eu pesquisei vídeos de especialistas na área, eu encontrei uma neurologista ensinando da forma certa. Então comecei a manipular o meu rosto. E essa manipulação era através de batidas nas bochechas, no queixo, na boca, na testa. Eu fazia as puxadas também no olho, fazia as puxadas na boca, colocava o dedo dentro da boca também, puxava para que fosse trabalhando os nervos que estavam adormecidos devido à paralisia facial. O lado que foi acometido pela paralisia facial foi o lado direito. Minha boca entortou e assim, gente, foi terrível quando eu me vi dentro dessa situação e eu não tinha um centavo para nada. Até para comprar o meu medicamento, foi o próprio dono do prédio que eu morava que me emprestou dinheiro para comprar o medicamento. Mas eu não desisti, eu perseverei, acreditando que o Deus poderoso que eu sirvo é o meu leão da tribo de Judá e eu sou leoa. Então, quando eu comecei a seguir passo a passo o que essa neurologista ensinava nos vídeos, foi aí que o meu rosto, em menos de 15 dias, tudo estava encaixado. Foi assim, tão maravilhoso, tão único o momento que eu dizia assim, a minha vontade é de gritar e sair correndo pela rua de alegria. Mas o meu olho continuava lacrimejando. Tanto que vocês sabem que hoje eu uso óculos, porque durante o processo dessa paralisia facial, o meu sexto nervo craniano ligado à visão foi afetado. Então afetou o meu olho direito. Hoje eu só consigo enxergar as menores letras usando óculos. É por isso que eu estou fazendo uso do óculos, justamente por causa que esse nervo foi afetado. No entanto, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz em minha vida. E a história não acabou por aí. Foi exatamente, gente, no mês de julho de 2020 que finalmente Deus me deu condições financeiras para ir a todos os especialistas que eu precisava. Neurologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, bucomaxilo, ortodentista e dentista. 6 especialistas muito caros. Mas Deus me deu condições financeiras para fazer isso e colocou os melhores médicos para fazer o meu acompanhamento, porque minha face estava muito sensível e é sensível porque houve uma paralisia facial. Então os especialistas, eles sempre manipularam o meu rosto com a forma mais delicada, com muito cuidado, justamente porque eu já tinha sido acometida por uma paralisia facial. E como eu falei a vocês, foi exatamente no mês de novembro que aconteceu a minha primeira cirurgia. Para ser mais precisa, essa cirurgia aconteceu no dia 4 de novembro de 2020. E esse ano, lá no início do ano, eu precisei também fazer uma segunda cirurgia. Mas até então, os especialistas me falaram que foi a última. Daqui a 19 dias eu tenho mais um retorno médico para saber se eu já vou estar livre de todo o acompanhamento, porque as cirurgias já foram feitas, medicamentos já foram tomados, sinto algumas dores ainda incomodar o meu rosto, porém nada demais porque foi devido à última cirurgia, que também ainda é recente. Então, gente, com essa história eu quero dizer para vocês que diante de tudo que eu vivi, eu sobrevivi. Passei por muitas dificuldades, as quais eu nunca imaginei que eu teria dinheiro, eu como ser humano, para poder pagar o meu tratamento. Mas o Deus que eu sirvo,
ele diz lá em Isaías 49:15, que encontramos esse questionamento: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ou seja, pode a minha mãe se esquecer de mim, mas Deus todavia não se esquecerá. E ele estendeu as mãos sobre a minha vida e me abençoou, porque o que eu vivi lá no secreto do meu quarto, do meu interior, das minhas dores, só Deus sabe o que eu passei. Vocês me veem aqui com um sorriso brilhante no rosto, mas só eu sei o que eu passo por trás desse sorriso. Mas eu também sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que muda a história. E ele mudou a minha história, como vocês podem ver. E essa foi apenas uma das histórias que Deus mudou em minha vida. E também, lá em Salmos, gente, 27, Deus ele nos revela que não devemos confiar em homens nem em cavalos, mas confiar em seu nome. E foi nesse nome poderoso que eu confiei. É até triste falar aqui que no momento em que eu mais precisei, a minha família não me estendeu as mãos. Mas é verídico, fato, o que eu estou citando aqui para vocês. E foi assim muito decepcionante, eu me senti muito só nesse momento onde a família deveria chegar junto e eles me abandonaram. No momento mais desesperador de toda a minha existência como ser humano. Mas eu tenho um Deus grande e foi a Deus que eu me agarrei, que eu me aconcheguei, me escondi debaixo das asas dele, porque lá eu estava segura. Porém, para cada situação que a gente vive na vida, de dificuldade, de felicidade, sempre existe algo a tirarmos de cada situação. E o que eu tirei dessa situação, quando todos me abandonaram da minha família, que deveriam se aproximar de mim e tentar cuidar, foi que nesse mundo, a única pessoa que a gente pode contar em todos os momentos da nossa vida é Deus. Eu já tinha certeza disso, eu já tinha essa ciência. E depois desse momento tão doloroso, tão difícil, tão triste da minha história, eu confirmei mais ainda isso, porque foi somente as mãos de Deus sobre a minha vida que hoje eu estou aqui, gente. Porque graças a Deus eu não entrei em depressão, eu não me desesperei a ponto de sair como louca. Ao contrário, eu confiei em Deus. Porque a minha esperança é Deus, é Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Gente, mas antes de finalizar esse vídeo, vocês podem estar se perguntando, mas por que os pais dela não a apoiaram? Né? Os meus pais, eu vejo assim, que eles me veem como uma pessoa que não precisa de ajuda, porque eu tenho autonomia, eu moro só, estudei, mudei de estado. Então, na cabeça deles, provavelmente eles acham que eu não preciso de nada, que minha vida é assim, perfeita. Porque eu não peço, eu não falo dos problemas, eu não levo problemas para eles. Então, na cabeça deles, eles devem imaginar que está tudo bem. Mas só que minha mãe sabia que eu tinha tido paralisia facial. Porque eu conversei com ela em uma videoconferência, junto com minha sobrinha e tudo. Mas assim, gente, se você não pede, mas você é filha, você espera que a sua mãe tenha uma reação nesse momento de ajuda, que pergunte. E essa é quase toda a história, né, dessa fase difícil de minha vida, dentre outros momentos em que Deus me deu cura física, que os médicos não foram capazes de fazer, Deus ele foi lá e fez. E eu sou uma testemunha viva disso, eu sou aqui um milagre vivo de Deus aqui de frente para vocês, porque Deus ele realiza sonhos, ele faz milagres, ele cura enfermos, ele sara feridas da alma, ele transforma vidas e ele transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui compartilhando esse testemunho com você, porque eu quero que você entenda que hoje você pode estar passando a dificuldade que for, mas existe um Deus, não há nada impossível para ele, ele muda toda e qualquer história. Não importa a história, se ele tiver propósito em mudar a sua vida, ele vai mudar, porque ele é Deus. Bom, meus amores, agora finalizo o vídeo deixando aqui um beijo para vocês e até o próximo, que será uma dica de beleza.